Programa Emanuel Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian Marie. Ligue agora 3264-2018. Programa Emanuel Deus Conosco. Bom dia, Shabbat Shalom a todos os irmãos que estão nos acompanhando nesta manhã de sábado. Eu sou a missionária Lília, quero fazer companhia para vocês até 10 horas da manhã. Estamos iniciando o programa Emanuel Deus Conosco. Hoje, aqui na técnica, minha filha Amanda Yumi, sob a supervisão de Marcinho Pinheiro. Você quer que Deus fale o seu coração por intermédio da palavra de Deus? Então fique ligadinho conosco até 10 horas. Tema do programa hoje, El Elyon. Nós vamos meditar lá no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, uma mensagem abençoada para os nossos corações. Eu tenho a convicção que o Eterno vai falar conosco, amém? Que o nosso Deus vai falar com cada um de nós aquilo que nós precisamos ouvir. Por isso, nesta manhã, eu quero convidar você a fazer uma oração de fé comigo. Vamos abrir o nosso coração e falar com Deus? Soberano e eterno Deus, louvamos e exaltamos o teu nome. Te agradecemos porque estamos aqui nesta manhã de sábado com o nosso coração alegre. O Senhor, Pai, é o motivo da nossa alegria. Por isso, a Ti enaltecemos, bendizemos, glorificamos, exaltamos o teu nome. Pedimos ao Senhor que a tua graça seja despejada sobre as nossas vidas e que o Senhor, Pai, se revele a nós, se manifeste a nós por intermédio da tua santa e bendita palavra. Fala ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir, Pai. Através dos teus ensinamentos, através da tua escritura, nós podemos, Senhor, adquirir conhecimento, graça e favor diante dos teus olhos. Que nós, como teus filhos, como teu povo, possamos, Pai, aplicar a tua palavra ao nosso coração todos os dias. Não podemos nos esquecer, Pai, e negligenciar, Pai querido, o estudo da tua palavra. Por isso, manifesta o teu poder e a tua glória em nossas vidas. Visita, Pai, os teus filhos e filhas, que eles sejam assistidos em suas necessidades e sejam abençoados nesta manhã de sábado. É o que eu peço e recorro a ti, em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Para você que está chegando agora, Shabbat Shalom. Sábado abençoado, o dia do Senhor, e nós vamos meditar lá no livro de Bereshit, capítulo 14, no qual nos fala um pouquinho a respeito de Melquisedeque. O capítulo de Gênesis, ele vai descrever, o capítulo 14, uma batalha entre 4 reis do Oriente e também 5 reis cananeus, que resulta na captura de Ló, sobrinho de Abraão. Mas Abraão, ele vai, resgata Ló e ao retornar ele é vitorioso. Ali ele recebe a bênção de Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que lhe oferece pão e vinho em reconhecimento àquilo que ele havia feito, né, a esse resgate. E a palavra também do Senhor nos mostra que Avram, ele também entrega o dízimo para Melquisedeque. É a primeira menção na Bíblia a respeito disso. Então, El Elyon é uma frase hebraica que significa Deus Altíssimo, um significado bíblico usado para descrever o poder, né, o supremo e a sabedoria do nosso Deus eterno. El Elyon enfatiza a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre tudo e todos, e a sua posição acima de qualquer outro poder humano ou divino. Olhe só o que diz a palavra do Senhor lá em Bereshit, capítulo 14, versículo 18 e 19. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou, dizendo: Bendito seja Avram, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Se você quer ouvir esta mensagem conosco, peço para você ficar ligadinho até 10 horas da manhã. Nós vamos ouvir um louvor agora
Convido você a abrir o seu coração, adorar a Deus, adorar ao Eterno, e nós já vamos voltar com o momento de reflexão da palavra. El Elyon. Que chama pelo nome cada estrela, que mede o oceano inteiro com as mãos, que faz do céu seu trono e descansa os pés no solo desse chão. Tão grande nunca fez questão de aparecer. Na pedra escreveu a lei com seu poder e apagou na cruz os meus pecados com sangue derramado. Deus de nova aliança, só assim pra alguém subir e alcançar o céu de glória. Quem tentar de outro jeito não vai conseguir. El Elyon, Babel tentou subir ao céu, mas teve que descer. Moisés não resistiu à sua glória e se escondeu. Seu respingar de graça já é meu oceano, Deus. Não é a fé que move a sua mão, pois ela já se estendeu. E os seus cuidados para com os pequeninos seus. Não é mérito do homem, tudo é graça de Deus. Aleluia! Grande, poderoso, Deus da glória, exaltado sobre todas as nações, com teu cetro poderoso, rege gerações. A igreja te busca, a igreja se humilha, a igreja te adora, a igreja te sente. El Elyon, El Elyon, Santo, Santo, Santo. El Elyon, Babel tentou subir ao céu, mas teve que descer. Moisés não resistiu à sua glória e se escondeu. Seu respingar de graça é meu oceano, Deus. Não é a fé que move a sua mão, pois ela já se estendeu. E os seus cuidados para com os pequeninos seus. Não é mérito do homem, tudo é graça de Deus. Graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Participe da nossa programação. Banda 1 FM 92,7. Mande seu WhatsApp 44 3264 2018. 9h15. Você está ouvindo programa Emanuel Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian Marie. Ligue agora 3264-2018. Programa Emanuel Deus Conosco. Momento de reflexão. Graças a Deus. Que nesta manhã a palavra seja aplicada ao nosso coração. Amém?
através aqui da palavra de Deus, nós podemos crescer em conhecimento e graça diante dos olhos do Eterno. Que Ele fale conosco, amém? Que Ele fale com você. Nós vamos meditar no livro de Bereshit, capítulo 14, primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis. E nós vamos meditar do versículo 18 em diante. Só que eu quero fazer diferente. Quero contar um pouquinho da história do que aconteceu para nós chegarmos ali e falar a respeito de Malquisedeque. Do versículo 1 do capítulo 14 de Gênesis até o 17, nós vemos ali a respeito de uma guerra. Ló, ele havia se mudado para perto de Sodoma, quando Abraão, ele fez uma escolha. Ele falou para Ló: qual caminho você quer, né? Para onde você quer ir? Ele deixou que Ló, o seu sobrinho, escolhesse primeiro. E ele escolheu ali a Campina Verde do Jordão. Então ele foi morar perto de Sodoma. E logo ele se viu em apuros. Por quê? Porque irrompeu uma guerra em Canaã. E essa guerra envolveu o rei de Sodoma. A guerra ela foi decorrente da subjugação dos reis de Sodoma, Gomorra, Adamá e também de Zelom e Bela. Lá no capítulo 14, do versículo 2 a 8, você vai ver a respeito desta guerra. E esta guerra, ela irrompeu por Kedalaomer. Kedalaomer. Olha que nome difícil falar, né? Durante 12 anos. E no 13º ano, esses reis, então, eles se aliaram e formaram ali uma aliança, né? E se rebelaram. Do capítulo 14, do versículo 3 e 4, está nos mostrando que eles formaram, então, essa aliança. 12 anos sendo subjugados, no 13º ano eles formam aliança, e no 14º ano que eles estavam ali vendo a aliança já formada, Kedorlaomer, juntamente com os 3 aliados, eles falam o quê? Eles demonstram a sua força, derrotando 6 grupos, 6 tipos de grupos de pessoas que moravam ali, que eram os Sefaíns. Quando nós vamos estudar na Escritura Sagrada, nós sabemos que os Sefaíns eram homens de grande altitude, né? Os Uzins e também os Enins, os Oreus, os Amalequitas, os Amorreus. Capítulo 14 de Gênesis, versículos 5 a 7, fala a respeito desses povos. E assim, esses 5 reis, eles se aprontaram para a batalha lá em Setim, mas eles não foram páreo para Kedalaomer. Por quê? Porque a força deles estava grande, tinha muitos homens ali naquela aliança. Então, Kedalaomer fez o quê? Tomou todos os bens de Sodoma, de Gomorra, os seus aliados e todo o mantimento. E lá no livro de Gênesis, no versículo 11 e 12, diz que eles se apossaram também de Ló, que era filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma. E também os seus bens repartiram. Então ele foi levado também. Quando eles entraram nesta guerra, eles levavam as pessoas também cativas. E Ló, o sobrinho de Abraão, foi levado. Um dos sobreviventes da derrota, ele fugiu, foi para as montanhas e ali ele informou o ocorrido a Abraão. E aqui é descrito pela primeira vez Abraão como hebreu. E ali ele habitava junto aos carvalhais de Manre, o Amorreu, irmão de Escol e de Aner. Então Abraão ali, ao ouvir que o seu sobrinho tinha sido levado cativo, ele fez o quê? O que você faria? Você iria para tentar resgatar ele. Então,
Abraão ele se aliou aos irmãos amorreus e mobilizou todos eles para resgatar Ló. E Abraão organizou 318 homens. Esses 318 homens eram homens de confiança de Abraão. Eram homens nascidos na sua própria casa. E ele foi a um encalço de Quedor Laomer e os seus aliados. E o que diz a palavra do Senhor? Que eles perseguiram os captores de Ló até Dan, onde Abraão os atacou até a noite. Interessante que os homens de Deus sempre estão, prontos para resgatar almas, para resgatar outros. E não foi diferente com Abraão. Ele foi para resgatar o seu sobrinho. E ali o que acontece? Abraão, ele recuperou todos os bens que haviam sido levados, os despojos. Recuperou também a Ló, o seu sobrinho, os bens dele. E ainda mulheres que estavam ali, o povo. Com apenas 318 homens, Abraão ganhou aquela batalha. Ainda o nome de Abraão ainda não havia sido trocado, porque nós vamos ver que somente lá no capítulo 15 de Gênesis, de Bereshit, é que o Senhor faz uma aliança com Abraão. Daí, de Abraão vai para Abraão, o nome dele muda para pai de multidões. Então, ele recupera os bens. A mão do Senhor capacitou Abraão a fazer isso, E ele escolheu pessoas capacitadas para que pudessem ajudar ele a resgatar o seu sobrinho Ló. Interessante que de um pacífico patriarca, Abraão se tornou um guerreiro bem-sucedido, resgatando o seu sobrinho Ló. Por quê? Porque a força de Deus, a força de Hashem, do Eterno, estava com ele. Então Abraão foi corajoso e essa coragem impressionou a muitos. Sem dúvida nenhuma, foi um ato heróico que foi recebido com gratidão pelos habitantes de Sodoma e Gomorra. Em terminando este breve relato que eu fiz, nós vamos entrar na exposição da palavra agora. Sabemos que ele foi para esta guerra com apenas 318 homens, ganhou esta guerra e ao retornar ele foi vitorioso. Mas vamos ler o que acontece a partir do versículo 18 de Bereshit. E Malquisedeque, ou na sua Bíblia pode estar escrito Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Intrigante quem era este homem. Nós vamos ver que ele foi honrado e honrou também Abraão, Versículo 19. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Versículo 21. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a minhas pessoas e os bens toma para ti. Versículo 22. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. 23. Jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Versículo 24. Tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Amém? Talvez Abraão aqui, para não obscurecer o seu testemunho, ele não quis ali dar a impressão, que ele estava ligado ali aos bens materiais. O desejo dele, a motivação de Abraão, era resgatar o seu sobrinho Ló, e não de obter riquezas para si. Então, naquele momento ali, ele diz
para Malquisedeque que ele não quer nada. Somente aquilo que os homens comeram, aquilo que os aliados que estavam com eles, né, Man, Escol, Aner, eles poderiam tomar para si aquilo que eles quisessem, mas ele não queria nada. Então a única dádiva que Abraão aceitou realmente foi aquilo que os homens consumiram ali ao voltarem da batalha de Quedorlaomer. Então a atitude de Abraão com bens materiais aqui, irmãos, é admirável. Enquanto muitos poderiam sair daquela guerra e falar assim, eu quero sim os bens materiais, eu quero os despojos, eu quero as riquezas. Mas ele não queria se apropriar daquilo que não era dele. Ele não queria que o seu testemunho fosse obscurecido e as pessoas olhassem para ele e falassem assim, ele vai ficar cada vez mais rico. Eu enriqueci Abraão, como ele diz. Mas o Eterno enriquecia Abraão. Ele era abençoado por Deus. A bênção do Eterno estava sobre ele. Então, aqueles homens, ao voltarem da batalha contra Quedorlaomer, viram esta atitude honrosa de Abraão. A atitude de Abraão com bens materiais, então, aqui é admirável. Ele falou assim, eu não quero nada, eu não quero me apropriar daquilo que não me pertence. Abraão se recusava a tomar aquilo que lhe era de direito, mas ele não quis. Ele desejava ser o devedor de sua prosperidade somente ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Como nós também temos a maior riqueza, nós temos o nosso Deus eterno. As demais coisas nos são acrescentadas, amém? Por isso, mas tudo vem das mãos dele. Ele é o possuidor, Hashem, dos céus e da terra. E assim, seguindo a história que nós vemos aqui, o segundo rei, ao sair no encontro de Abraão, depois da derrotar, né, Quedorlaomer, foi Malquisedeque. Este foi o segundo rei, o rei de Salém, Jerusalém, de Jerusalém. E ali ele saudou Abraão como um herói, como um guerreiro. Possivelmente, será que ele ficou intercedendo por Abraão durante esta batalha? Mas Abraão voltou em triunfo. O Eterno estava com ele. E seguindo as convenções daquela época, ele foi recebido como? Com pão e com vinho. Interessante que Malquisedeque, né, um homem tão misterioso, que tem arrebatado a imaginação de tantos intérpretes na Escritura Sagrada. No Novo Testamento, nós vemos ali referências dele na Epístola aos Hebreus. Eu quero mostrar para vocês, abrindo um parênteses aqui na mensagem, a respeito deste livro. Eu fiz a leitura deste livro aqui, ó, A Excelência da Nova Aliança em Cristo. Um livro abençoado para leitura, que fala sobre a supremacia de Cristo, fala sobre a humildade, sobre também o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Então é muito bonito este livro, porque lá na carta, na Epístola aos Hebreus, nós vamos ver que novamente Malquisedeque é mencionado na Epístola aos Hebreus. Então, quem era este homem, esta figura importante? Quem era Malquisedeque? Ele era um líder local de Salém, chamada posteriormente de Jerusalém, e ele era um jebuseu. Mais tarde, Jerusalém ficou sob o controle dos jebuseus. Se você gosta de história, você vai ver lá em 2 Samuel, lá em capítulo 5, versículos 6 e 7, a respeito dessa mensagem aqui que eu estou falando para você, que os jebuseus, eles estavam ali sob o controle, né, da cidade. Então, Malquisedeque, ele possuía também outros atributos notáveis. É a primeira pessoa mencionada na Escritura como sacerdote, como Cohen. Ele é descrito como sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon. Malquisedeque, ele abençoou Abraão. Ele abençoou
ali numa oração, em que primeiro ele pediu bênção sobre Abraão e depois ele louvou a Deus por entregar os inimigos de Abraão em suas mãos. Ele era um homem, então, que tinha o conhecimento de Deus, sim. Os rabinos, os estudiosos, né, da antiguidade diziam que ele era da linhagem de Sete. Provavelmente seria Shem. Então, há muitas traduções sobre Melquisedeque. Ali, o autor do Tratado aos Hebreus, como eu já mencionei, faz dele um tipo de Cristo, originador do tipo de sacerdócio que Cristo tinha. Ali nós vemos que já existia o sacerdócio arônico e até este lhe era superior. Por isso que fala que Yeshua, que Jesus, ele não era da linhagem de Levi, mas da tribo de Judá. Ele não era um sacerdote, mas ele era um sacerdote, sim, segundo Melquisedeque. Entendeu? Sobre a ordem de Melquisedeque. Então, ele era Shem, filho de Noé. Possivelmente, quando meditamos na Escritura e vemos a respeito do conhecimento judaico, nós aprendemos sobre isso. O Midrash, que é uma coletânea, né, de, digamos assim, do povo judeu, parábolas, alegorias, de muitos sábios da antiguidade, eles falam sobre isso. E segundo o Midrash Agadá, diz que ao oferecer pão e vinho a Avrão, ele fez isso uma alusão às oblações de pão e às libações de vinho que os filhos de Abraão ofereceriam ali na terra de Israel no futuro. Que lindo! Nós sabemos então que este homem misterioso, Melquisedeque, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. El, né, para Deus Altíssimo, Elion. Ele tinha a compreensão então acerca da natureza de Deus, da natureza do Eterno, pois ele se refere ao Eterno, a Deus, como Deus Altíssimo. Interessante, na verdade impressionante, que Abrão, ali ao aceitar a bênção de Melquisedeque, ele lhe dá o dízimo de tudo. E ali ele reconhece ele como sendo superior. Lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 7, do versículo 4 a 7, está escrito assim, ó: Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abrão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Versículo 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha promessas. Versículo 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Olha só o que nós vemos a respeito de Melquisedeque. Também as palavras finais da bênção de Melquisedeque, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos, aparenta que será uma bênção outorgada por Deus em prol de Abrão. De Avrão, né? Hebreus capítulo 7, versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Estão conseguindo entender porque Yeshua, ele é sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Somente a tribo de Levi poderia ser sacerdote, porque eles não haviam cometido, né, pecado.
Então eles foram escolhidos a tribo de Levi, mas Yeshua veio pela tribo de Judá. Então o autor da epístola aqui, irmãos, aos Hebreus, diz que Melquisedeque aparece e desaparece sem nenhum detalhe histórico a seu respeito. Ele não tem a genealogia dele ali. Então, o autor, a epístola aos Hebreus, o descreve como sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, sem fim de existência, entretanto feito semelhantemente ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Assim como Yeshua permanece sacerdote para sempre. Aqui nós vemos que lá no Salmo 110, versículo 4, também é relacionado o Messias na ordem de Melquisedeque. Rei de Salém, rei da paz, rei da justiça, era o que significava o nome dele. Essa ordem sacerdotal de Melquisedeque se estendeu por 100, passando por Judá até Cristo. E o Deus Altíssimo, no qual é o tema do programa, El Elyon, ele está no controle de tudo nas nossas vidas, irmãos. Ele tem a soberania de tudo. Deus quis assim. Deus quer assim. Quando as coisas acontecem na nossa vida da forma que não pensamos ou da maneira que não esperamos, Deus quis assim. Há um ensinamento até mesmo no sofrimento para nós. Então o Deus Altíssimo, El Elyon, ele está no controle de tudo. No que acontece na vida dos seus filhos e filhas. De todos. E o seu reinado se estende por toda a terra, de geração em geração. Vai passar a nossa geração, a outra geração seguinte também vai conhecer quem é este Deus eterno. Salmo 97, versículo 9 diz assim: Pois tu, Senhor, és o mais alto sobre a terra. Tu és muito mais exaltado do que todos os deuses. Glória a Deus. Este estudo, irmãos, esta mensagem que estamos vendo hoje, nos convida a adorar ao Eterno, a Deus, acima de todas as coisas, acima dos ídolos, acima das finanças, acima do sucesso, acima de todas as coisas. Verdadeiramente, o Eterno tem que estar em nosso coração, acima de tudo e todos. Confie em Deus, mesmo quando você não entende os caminhos que Ele está levando você a trilhar. El Elyon, Ele tem que ser o número 1 em nossos corações. Amém? Ele tem que ser o primeiro. Lá no livro de Daniel, meditamos esses dias atrás a respeito de Daniel lá na cova dos leões, né? Falamos um pouquinho também sobre ele na fornalha. Lá no capítulo 4, versículo 2, diz assim, ó: Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Então, El Elyon, provavelmente em torno de 53 vezes aparece este termo na Bíblia, El Elyon. Daniel, ao se dirigir ao rei ali a palavra, ele diz Deus, o Altíssimo. Ou, né, colocando como o Deus do céu, acima de tudo e todos, diferenciando El Elyon de acima de outros deuses ou ídolos. Ele é o Deus único. Daniel também, capítulo 5, versículo 18, ele diz: Ó Rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a glória e a majestade. Então, toda vez que Daniel também ele vai se referir a Deus, ao Eterno, ele fala Deus Altíssimo, El Elyon. Mas, para nós encerrarmos a mensagem, irmãos, eu gostaria de terminar dizendo que este rei, sacerdote, Melquisedeque, rei de Salém, rei da paz, Shalom, né?
ele só pode tipificar Yeshua mesmo, Jesus Cristo, Messias, chamado na Escritura como Rei da Justiça e também como Príncipe da Paz. E por isso que o rei de Salém, né, Shalom, paz, ele, digamos hoje, né, Salém, hoje Jerusalém, ele era sacerdote, ele era um correio. E Yeshua também, nós vimos a respeito dele ser sacerdote, mas não segundo a linhagem de Levi, segundo a ordem de Malquisedeque. Deus, nosso Deus eterno, irmãos, Ele usa pessoas para nos abençoar. Você sabia disso? Assim como Malquisedeque aparece aqui nesta mensagem para nós, abençoando, né, Avram, também acontece conosco. Pessoas são usadas para nos abençoar. Mesmo que o mal tente nos sucumbir, mesmo que as adversidades da vida tentem nos abater, em tempos de guerra nós precisamos lutar. Avram lutou para tomar de volta para si o seu sobrinho Ló. Nós também precisamos lutar. Nós estamos em constante batalha, mas a nossa batalha é espiritual e as nossas armas também têm que ser armas espirituais. Abraão, ele lutou para receber a sua bênção e Deus o honrou. A Escritura nos mostra tantos homens que lutaram para receber as suas bênçãos e prevaleceram e foram vitoriosos. Um dos grandes exemplos que nós meditamos, também um dos patriarcas, Jacó. Ele também teve que lutar pela sua bênção. Mas eu quero abrir aqui um parênteses aqui na mensagem. E vocês viram que no finalzinho da mensagem é oferecido ali o dízimo a Melquisedeque. A primeira menção do dízimo. E o que é o dízimo? Essa palavra, maaser, digamos, em hebraico, maaser, ela significa dízimo, significa 10ª parte. O primeiro dízimo, então, foi dado por Abrão a Malquisedeque, que tipifica ali o próprio Yeshua. O dízimo representa o quê? O reconhecimento de que Deus o sustenta e Ele o retribui. Então, quando você dizima, você está reconhecendo que Deus é que te sustenta e você está retribuindo Ele com a 10ª parte. E o dízimo, irmãos, ele aparece antes da lei mosaica, durante a lei e após a lei. Está no Velho Testamento e também está no Novo, então tem que ser cumprido. E quando o Eterno, ele chama ali Abrão, ele diz que o abençoaria, lá no capítulo 15. Posteriormente, não vamos meditar nesta parte, vamos ficar somente no 14. Então, a biografia de Abrão, para nós, é uma semente. Não uma semente de doutrina, mas uma semente da nossa história. Nós estamos aprendendo com o nosso pai espiritual da fé. Você está aprendendo hoje o significado de tantas coisas. Por que Abrão quis honrar Melquisedeque? Quem era Malquisedeque? Você está aprendendo a respeito do dízimo, a respeito do nosso Deus Altíssimo, El Elyon, possuidor dos céus e da terra. Então, como Abrão, nós precisamos também ver e levar pessoas a seguir ao Senhor, através do ensinamento da Escritura Sagrada. O primeiro passo é ser chamado, o segundo é viver pela fé, como Abraão viveu. Você foi chamado, você foi escolhido. Agora viva pela fé. Assim como Abrão, ele caminhou aqui nessa terra, nós também vamos caminhar. Muitas coisas vão nos acontecer aqui. Na verdade, simplesmente acontecem, porque assim o Eterno quer. Assim ele deseja que aconteça. Então, através do cenário terreno,
está acontecendo uma intercessão por nós. O nosso Melquisedeque, o nosso Cristo, ele está sentado no trono de Deus como sacerdote e está intercedendo por nós no céu. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso mediador entre Deus e nós, ele é o nosso mediador, ele é o nosso advogado junto ao Pai. Não é isso que está escrito na Escritura? Hebreus capítulo 7, versículo 23. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, Yeshua, ele está intercedendo por nós, como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso correio. A intercessão de Cristo nos abriga e cuida de nós. Você está sendo cuidado. Não pense você que você simplesmente foi jogado aqui neste mundo para viver de maneira dissoluta, da forma que você quiser. Não, você tem que viver em adoração ao Deus Altíssimo, ao El Elyon. Medite lá no livro de Daniel, você vai ver como ele se refere a este Deus, Deus Altíssimo. Irmãos, do início da Escritura Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, o nome do Deus Eterno, ele tem que ser adorado, reverenciado, ele tem que estar entronizado nos nossos corações. Ele está acima de tudo e todos, dos nossos desejos, anseios, das nossas vontades, da nossa carne. E assim, nesta manhã, o Eterno, o El Elyon, Deus Altíssimo, ele convida você a dar um passo além no seu chamado, a viver pela fé, caminhar pela fé, se lembrando que você tem um sacerdote eterno que intercede por você, Yeshua, Jesus Cristo. Ele intercede por você dos céus. Procure ler bons livros, meditar na Escritura Sagrada, aprender verdadeiramente o que está escrito na palavra, lendo, meditando, orando, buscando a presença do Senhor. E você vai crescer em conhecimento e graça. Amém? Assim como aconteceu na vida de Abrão, também vai acontecer na sua vida. Você vai sair vitorioso das batalhas que você tem enfrentado. Amém? As batalhas, as lutas, você vai sair vencedor. E quando você sair vencedor, você deve glorificar o nome do Eterno. Glorifique a Ele. As batalhas são duras, são muitas provas que nós passamos como filhos de Deus. Mas assim o Eterno quer, assim Deus quer. Nós precisamos e temos que nos lembrar, irmãos, não podemos nos esquecer que nós estamos aqui somente de passagem. Amém? Vamos orar então. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu gostaria de convidar você a fazer uma oração de fé comigo. Vamos orar? Abre o seu coração, vamos falar com o Eterno. Pai Santo, louvamos, exaltamos, bendizemos, enaltecemos o Teu nome, El Elyon. Ó Deus Altíssimo, obrigada, porque o Senhor, Pai, tem aplicado a Tua palavra em nosso coração. Obrigado pelo Teu ensinamento de hoje, em nos mostrar esta figura importante, Pai, escrito no livro de Bereshit, Melquisedeque. Rei de Salém, Rei da paz, Rei da justiça. Assim como ele tipifica, Pai, o próprio Filho seu, o próprio Cristo, Yeshua, que habita os nossos corações, e é por ele que vivemos, nos movemos e existimos. Obrigada, porque o Senhor enviou um sacerdote para nós, segundo a ordem de Melquisedeque, que intercede por nós. Somos gratos a Ti. Somos beneficiados, Pai, pelo poder da palavra.
Obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou e nos sustentou. É o Senhor quem nos sustenta. E a Ti, Senhor, reconhecemos que de tudo que o Senhor tem nos dado, Pai, para nossa sobrevivência, para que possamos viver, Pai, nós temos que Te agradecer. A 10ª parte é muito pouco, Pai, do que podemos dar para o Senhor. As ofertas alçadas que fazemos é muito pouco de tudo que podemos Te dar, Pai, pelo benefício de tudo aquilo que o Senhor nos oferece, o próprio fôlego de vida. Por isso somos gratos. Por isso, Senhor, Te honramos nesta manhã, exaltamos o Teu nome. Ó Espírito de Deus, continua conosco, guia-nos, orienta-nos a Te servir. Ajuda-nos a vencer as lutas e as guerras, Pai, espirituais. Que o Senhor esteja conosco continuamente. É o que Te pedimos, orando em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Você é um vencedor em Cristo e você tem um sacerdote eterno que está orando por você, que está intercedendo por você. Um advogado junto ao Pai. Quero agradecer, irmãos, a todos vocês que nos acompanham pelas plataformas digitais, que têm seguido o meu perfil nas redes sociais. Sábado que vem, se o Eterno permitir, se assim Ele quiser, nós estaremos aqui novamente na Rádio Banda 1 FM 92.7, transmitindo pelo site, pelas plataformas digitais, a Palavra do Senhor. É um tempo precioso em que nós adquirimos um pouquinho de conhecimento. Mas, se realmente fôssemos meditar a respeito do capítulo 14 de Gênesis, de Bereshit, nós iríamos ficar aqui muito tempo, não é verdade? Mas este tempo valeu a pena, porque aprendemos um pouquinho, adquirimos conhecimento. Amém? Você adquirindo conhecimento, você adquire favor também diante do Pai. Tudo é anotado no memorial eterno de Deus. Então eu quero convidar você, nesta manhã, a fazer assim uma conchinha, que eu quero abençoar a sua vida antes de terminar, antes de encerrar o programa. Que o grande amor de Deus, a misericórdia do Pai, o perdão dele te alcance e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida. Amém? Você seja abençoado e próspero em tudo que você fizer. Aonde você pisar a planta dos seus pés, aonde as suas mãos tocar, você seja bendito e bem-aventurado. Fiquem com o Eterno. Amém? Agradeço a participação de cada um. Amém? Chegamos ao final do programa Emanuel, Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian